Deus, tu és meu Deus. Deus, tu és meu Deus. Eu te buscarei de coração. Minha vida é terra seca que anseia mais de ti. Diga isso. Meus olhos contemplaram tua glória, teu poder mudou a minha história. Cantarei pra sempre teu louvor. Que todos louvem ao Senhor. Todos cantem só vai ressoar toda a terra ouvir tua
teu nome, Jesus. Cremos na tua vitória, Senhor. Glórias a ti. Aleluia. Aleluia. Faz proezas entre nós, realiza seus milagres, nos traz o impossível. Mas não posso me esquecer dos mínimos detalhes que tocam o teu coração. Vem me ensinar uma canção que toca no teu coração. Da santidade, da adoração. Canta isso a Ele. Eu tenho coração humilde, que eu tenho coração sincero, que eu tenho a vida no altar, com lábios santos pra adorar. E o céu irá se abrir e o milagre acontecer. Tuas proezas sobre mim, detalhes que movem teu coração. Proezas entre nós, realiza os seus milagres, nos traz o impossível. Mas não
Deus, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A figura que me vem aqui é quando eu era criança e eu gostava de brincar com massinha de modelar. Eu acho que muitos de nós já tivemos essa experiência de novinhos pegar aquele bloco de massa de modelar e a gente está ali, a gente não sabe o que fazer. A primeira coisa é o que a gente vai fazer com isso que a gente tem nas mãos. E é uma coisa sem forma, sem nada. Talvez a primeira coisa que eu gostava de fazer é amassar tudinho, fazer uma bolinha, e ela ficava mais macia para trabalhar, mas pelo menos eu estava começando a fazer algo com ela. Ainda continuava sem forma, era simplesmente uma bola de massa de modelar. Mas a partir daí, talvez uma figura, uma ideia vinha à cabeça, eu começava a esticar. Eu, pelo menos no meu caso, eu gostava de fazer bonequinho, então puxava ali e virava um braço, aí eu puxava, virava outro, daqui a pouco puxava uma perna, e daqui a pouco eu tinha um bonequinho, aí eu enjoava dele, desfazia e fazia uma outra figura. E eu creio que todos nós tivemos essa experiência do que é começar a ter a ideia da criatividade, algo surgir do que é disforme, e na nossa mente se cria uma figura. E a gente pode não ser muito artístico, a maioria de nós não tem muito talento em questões de artes plásticas, mas o que a gente faz? Pelo menos a gente consegue criar alguma coisa a partir daí, e com certeza a gente mostra para os pais vão dar o maior dos sorrisos e dizer a coisa mais bela que eles já viram na face da terra. Mas pelo menos para a criança, ela começa a desenvolver essas habilidades. É muito bom tratar, pelo menos, meus irmãos, a gente tem visto como é que eles falam hoje, que o celular tem prejudicado muito as crianças, porque impede de desenvolver criatividade, de dialogar, de desenvolver algo de dentro delas para fora, ao invés de estar vindo algo de fora para dentro, que não dá espaço para elas desenvolverem. Eu creio que era importante, e hoje em dia tem tantas outras coisas como Lego, coisas que pode se montar para que a criança esteja formando algo. Então essa criatividade está presente dentro da gente. E sendo criados à imagem de Deus, eu creio que vem diretamente de quem o Senhor é. É importante a gente falar aqui sobre o trabalho do Espírito Santo, o que é que ele faz em nossas vidas, porque na verdade é algo semelhante, assim, no nosso contexto a gente vê como uma massa de modelar, ou talvez é um prédio que a gente vai construir, se é arquiteto, ou é um bolo que alguém vai fazer e já tem imagem, a concepção na cabeça, e vai começar a moldar e criar aquela comida gostosa que está já na receita, e vai passar da receita para algo que pode ser usufruído como família. Meus irmãos, existem formas diferentes de a gente trazer à existência algo que está simplesmente na cabeça, que está simplesmente num papel, e a gente traz a existência assim. O Espírito Santo está fazendo algo que está na mente do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, no meio da criação, está trazendo à existência o que antes somente era uma concepção do que poderia ser. É necessário pensar aqui sobre nós mesmos como sendo projetos, prontos a ser trabalhados pelo Senhor, a ser colocados em ação, a ser trazidos à existência. Eu creio plenamente que de nenhum de nós que aqui está, já estamos no ponto final da nossa criação, já chegamos naquele ponto, a gente diz, aqui eu não preciso mais me esforçar muito, porque já cheguei ao ápice do que Deus havia planejado para a minha vida. Não, nós continuamos sendo esse projeto de Deus, sendo esse canvas that is being worked by the Lord, sendo trabalhados pelo Senhor, essa pintura que está sendo criada, de uma história bonita que Deus está fazendo em nossas vidas. O nosso Deus, Espírito Santo, está implementando o seu poder transformador na criação.
E nesse texto que nós lemos aqui, é na criação que está sendo, antes não era, e passa a ser formada, mas essa criação continua, não somente naquele momento, quando não havia céus e terra, animais, vegetação, mas, ou homem ou mulher, mas agora ele continua, depois de toda a criação ser feita, continua fazendo do homem, na mulher, no homem espiritual, na mulher espiritual, criando algo a partir daí. O que era disforme e caótico, o que está estático e sem direção, passa a tomar forma e tomar movimento, e seguir algo com esse propósito que Deus tem para a sua criação, e é algo que tem para nós também, tem para as nossas vidas. Se estamos numa posição estática, sem movimento, sem ordem, sem visão, o Senhor começa a nos formar, e se damos espaço para o seu agir em nossas vidas, Ele tem um projeto especial para nós, que vai trazer a existência. Agora, cabe a nós, deixar que o Espírito faça a sua obra. O início Ele já começou a fazer, e algo que Ele sempre quer para nós, é que exista a nossa liberdade, de escolher que Ele continue agindo em nós ou não. Mas a partir desse momento, estamos deixando que Ele faça o seu projeto acontecer em nossas vidas? É uma pergunta que eu faço, não simplesmente aqui para dar uma ilustração ou guiar a palavra, mas eu faço assim, além do retórico, é uma pergunta direta a você. Você tem deixado que o Senhor faça a sua obra em você, cumpra o seu propósito na sua vida? Ou será que ficou parado naquele momento e dali não tem se movido, porque você não crê, ou não crê que Deus pode fazer, ou não tem deixado que Deus o faça na sua vida? A ação do Espírito Santo no início se estende por toda a criação. Inclusive, quando a gente lê o texto, a palavra do Senhor ali falando que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, aqui está a mesma palavra usada para o Espírito Santo, ruach, que é o sopro de vida de Deus, é o sopro que o Senhor sopra sobre o homem quando forma. Ele dá o sopro de vida, o seu ruach, que é colocado no homem, a sua vida, o seu espírito colocado no homem. Aqui está o sopro do Senhor passando por sobre a criação. Estou um pouquinho doído, levei uma vacina sexta-feira, essa foi cruel, viu? Mas eu pensava que eu nem ia conseguir pregar, graças a Deus. Mas ali está o sopro do Senhor passando sobre a criação e trazendo à existência, à vida, algo que estava na sua concepção, na sua mente, passa a existir. Assim como o homem, que agora era simplesmente uma massa criada, ele sopra e dá vida e dá existência, e a capacidade de ser a imagem de Deus. Quando vive, o homem passa a ter mais do que forma, passa agora a ter também a essência de Deus em sua vida. Então aqui está o Senhor dando a essência de quem Ele é sobre a sua criação. É por isso que quando nós falamos sobre a criação de Deus, nós falamos sobre o ser humano, nós falamos sobre a beleza que está lá fora, o que há de belo, o que há de precioso, o que há de maravilhoso, essas coisas todas refletem a imagem de Deus, porque foi Ele que o fez, e Ele que o criou, está ali presente sobre toda a criação, e nos passa a fazer entender um pouco mais de quem Deus é, até mesmo a beleza da matemática, da física, a ordem, o projeto que continua se cumprindo, nessa máquina que é perfeita, que é a criação de Deus. Aqui está algo que não é mera coincidência, não passa a existir. Você sabe que um livro não se cria por si só, você sabe que não é por coincidência que um programa de computador passa a funcionar. Existe um projeto que é criado, e a gente vê esse projeto na criação de Deus, a maneira perfeita que acontece. A gente vê inteligência, a gente vê criação, a gente vê essa capacidade de pensar e fazer existir. Qual a ação do Espírito Santo em nós, meus irmãos? A primeira que nós vemos é de transformação. Essa ação que transforma. Em Gênesis 1, versículo 2, que nós já lemos,
eu quero lembrar aos irmãos que ali está o Espírito de Deus que se move sobre as águas, e contudo, antes mesmo a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente vê aqui a mudança do caos para a ordem, a gente vê a mudança do estado presente para promover melhoria. Todos nós começamos com aquela matéria-prima, sem potencial, feia, não está polida, não está trabalhada, ainda não é. Aqueles que já mexeram com pedra, o meu sogro gosta muito de pedra, e sendo mineiro, né? Lá tem pedra para valer, para ver, coisa bonita. Mas a gente vê aquela coisa feia que é tirada da terra, e daqui a pouco, talvez com uma limpeza, você começa a ver o que está contido dentro dela. Então, algumas delas sendo polida, você vê o brilho, você vê o desenho, você vê as cores que vêm à existência, porque da matéria-prima existe o potencial para grande beleza. Todos nós começamos como aquilo que talvez ainda é feio, ainda não mostrou o seu potencial, as suas qualidades não foram trabalhadas ainda. E eu quero que você se veja dessa maneira, porque talvez nós chegamos num ponto na nossa vida onde nós somos críticos demais conosco. Você é crítico demais consigo mesmo, e talvez olhe e você diz, é feio demais, não pode fazer algo para o Senhor, cometeu muitos erros, fez coisa demais, eu não sei se Deus ainda pode usar, eu não sei se eu sou aquele que tem um chamado, eu não sei se as pessoas querem me ouvir. Moisés mesmo, depois de todos os seus erros cometidos, depois dos seus problemas e tanta coisa, ele havia chegado tão no buraco que ele disse, não, Senhor, envia outro, porque eu não creio que o Senhor pode me usar, o Senhor cometeu um erro aqui, procurando para me escolher, e Deus diz, de jeito nenhum, você está preparadozinho para ser usado por mim. E talvez foi justamente porque ele chegou lá no fundo e deixou toda a soberba, todo o orgulho, toda a altivez, toda aquela, eu sou boa demais, e agora sim ele está pronto para ser usado pelo Senhor, porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. Eu quero então te chamar a atenção para essa realidade, que talvez quando você é o mais fraco de todos na sua concepção, talvez é o maior potencial que há para ser usado pelo Senhor. Não creia somente que Deus quer usar os grandes e poderosos, os eloquentes, que podem ser usados pelo Senhor. Meus irmãos, existe muito eloquente que não tem nada de Deus em si. Existe muita gente conhecida, capacitada, que não tem Deus nas suas ações. Então não é o que você vê, é a ação, é o que você deixa Deus fazer através de você. E eu então falo contigo, eu insisto até, veja a capacidade que Deus tem de transformar o feio em belo, o caótico em ordem, as trevas em luz. Muitos podem, talvez, pelo sofrimento, pelo pecado, pelas dificuldades, eu não sei qual seja o caso na sua história, mas muitos de nós podemos só ter trevas e vazio lá dentro, e é justamente aí que Deus gosta de agir, pegando e mostrando que Ele tem o poder de criação, Ele tem a capacidade de fazer o impossível surgir, e trazer à existência do impossível aquilo que é belo e tremendo, trazer à existência a capacidade de coisas novas. Às vezes nós podemos apresentar caos em algumas áreas de nossa vida, quando as circunstâncias nos pegam de surpresa, a gente não está preparado, a gente já perdeu a esperança, a gente já perdeu toda fé do que pode acontecer e que pode surgir. É aí que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, age em nossas vidas. Este é justamente o momento de transformação, e agora também em nossas vidas, quando as coisas não parecem estar muito organizadas, muito propícias para o que Deus pode fazer, é que Ele diz, eu posso fazer algo surgir a partir daí. Pode ser talvez a mudança de um país que traz tanta desordem
para a vida da pessoa, né? Chega num lugar onde fala uma língua diferente e as coisas não estão indo como a gente pensa que deveriam ir, a gente já está frustrado porque pensava que as coisas seriam tão fáceis. Diziam que eu ia ganhar dinheiro a rodo e eu pensava que eu ia chegar lá, eu já ia falar inglês já na hora que eu pisasse naquela terra, e as coisas parecem que são difíceis, está longe de família e tantas outras coisas. E é justamente nesse momento, quantas pessoas é que eu não vi chegar aqui e se aproximarem mais de Deus, justamente porque não estão arrodeados daqueles amigos que impediam a pessoa de buscar a Deus de verdade, daqueles confortos que facilitavam demais a vida da pessoa e a fazia pensar que não precisava de nenhum auxílio lá do alto. São momentos assim que Deus começa a agir. Existem momentos na nossa vida que Deus usa, talvez é o pesar, talvez é uma dor, talvez é uma dificuldade, é um problema que surge, quando Ele desmonta a gente. Ele diz: você está pronto agora a ouvir a minha voz? Você está pronto agora para ser tocado pelo Espírito, para que algo novo surja desta cinza, algo novo surja destes cacos que se desmoronaram? Será que Deus não faz assim? Talvez você vai perguntar às pessoas de mais experiência, talvez vai perguntar àqueles crentes que hoje você vê como modelo, e você vai ver um Paulo, que frustrado pelo fato de haver perseguido pessoas inocentes, cristãos, perseguido o Senhor, e depois ele vê: eu era o último que merecia o perdão do Senhor, mas o Senhor me alcançou. Talvez você vai ver ali outros homens e mulheres que pecaram, que erraram, fizeram tantas coisas que mancharam a sua história, mas do caco Deus trouxe à existência algo belo, estilo aquela música Amazing Grace, Preciosa Graça de Jesus, onde a pessoa tem uma história tão feia, mas ainda assim pode dizer: a graça do Senhor é tão preciosa que transformou a minha vida. Talvez a sua situação financeira agora, antes você estava folgado demais, não precisava do Senhor, não pensava que precisava do Senhor. Talvez é o ambiente prejudicial, você estava tão jogado lá dentro, entre amigos ou família, que te impediam de realmente deixar o seu coração ser tocado, mexido pelo Senhor, e finalmente o Senhor arranca de lá. Ele começa a dizer, e no meio da sua solidão você finalmente diz: eu preciso de Deus. Eu não sei qual vai ser a circunstância, mas aqueles momentos que você pensa: eu estou fraco aqui, eu me sinto sozinho aqui, talvez são os momentos onde você está mais preparado para ser movido, trabalhado, mexido pelo Senhor, para que algo novo venha a existir. Somos feitos por Deus para ter propósito, meus irmãos, para implementar o novo potencial de criação em nossas vidas, para que a nossa natureza, a imagem do Senhor venha estar aí presente, para que nós possamos administrar o que o Senhor nos colocou na mão para fazer. Sabe, ali em Gênesis 1, versículos 26 a 27, o Senhor está conversando. Eu vejo, existe debate, se você for olhar do lado de rabis, eles dizem: não, aqui não está a Trindade. É lógico que eles pensariam assim. Inclusive lá o Espírito de Deus não vem como sendo o Espírito de Deus, mas simplesmente uma expressão de Deus ali presente. Aqui eu vejo a imagem de Deus. Eu não creio, alguns explicam como sendo Deus falando com os anjos: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os anjos não podem fazer, os anjos não podem criar, e também nós não fomos feitos à imagem de anjos, nós fomos feitos à imagem de Deus. Mas aqui está Gênesis 1, versículos 26 a 27, dizendo o seguinte: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois, inclusive, você pode olhar em Salmos, existe também uma expressão da criação, está do Espírito de Deus presente, e Jesus presente ali como o Logos, com a palavra, e também o sopro estando presente ali. E lá em João nós vemos também a palavra de Deus presente no meio da criação. Então a Bíblia se completando e trazendo a revelação, a maior iluminação à nossa vida.
para que a gente possa entender melhor a expressão de Deus ao longo da história. Mas aqui em Gênesis 1, versículos 26 a 27, nós lemos: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém? Aqui está Deus criando o homem à sua imagem e semelhança. Se você, inclusive o salmo que eu estava falando é Salmo 33, versículo 6, onde está ali presente a palavra e o Espírito. Já trazendo, então você vê a expansão dessa revelação de Deus para a nossa vida. Só se os irmãos tivessem a curiosidade. Deus está aqui criando o homem e fazendo a sua imagem e semelhança. Você vê que ele coloca para o homem ali o domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves, os animais, a criação está agora sob o domínio do homem. Você vê que Deus então cria o homem não simplesmente para ser um vaso que é colocado para embelezar ali o seu jardim do Éden. Ele não coloca simplesmente ser mais uma planta com uma flor que vai com a sua beleza iluminar o lugar. Deus cria o homem para exercer domínio, administrar a sua criação. Então, Deus Criador faz o homem para ser também um agente de criação sobre a natureza. Ele agora colocar a criação em uma direção de acordo com o seu propósito, com a sua vontade. Infelizmente hoje, devido ao pecado, a criação vai cada vez mais para o buraco. A palavra fala que a criação geme esperando a revelação nos filhos de Deus. Mas o intuito de Deus é que o homem pudesse agir à semelhança do seu Criador, permitindo que aquela criação, aqueles animais, aquelas aves, aqueles peixes, aquelas plantas, toda aquela criação fosse uma massa de modelar nas mãos do homem, para que ele pudesse trazer maior beleza para a glória de Deus. Nós fomos feitos por Deus para ter propósito, meus irmãos, para implementar o nosso potencial de criação sobre a natureza que o Senhor nos deu para administrar. Não fomos feitos simplesmente para estar estáticos, para estar parados, para não haver movimento, para não fazer nada, para não procurar trabalhar e fazer algo para oferecer a Ele. Ele nos deu os talentos para usar os talentos e produzir algo para a glória de Deus. Nós somos criados para ser como Deus, para ser como o Deus Criador, para também criar com as nossas mãos, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso proceder. Em Gênesis 2, você vai ver também depois, o Senhor ele cria o homem, e o formou do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Nós já falamos sobre o Senhor soprando o fôlego de vida no homem, mas o que eu quero chamar a atenção a você aqui é que ele forma o homem da terra. Se você pensa, a terra é simplesmente potencial. Você não pensa numa fazenda sem pensar na terra. A terra é de onde surge vida, de onde surge criação, beleza, mas tudo começa com aquele potencial que há. Se é uma terra boa, ela tem a capacidade de produzir algo bom. Se é uma terra ruim, sem vida, ela não produz nada. A terra figura o que é possível, a fonte de onde surge vida, variedade, e Deus pega aquela matéria, aquela massa, a terra, e Ele forma o homem e sopra vida sobre o homem. Eu posso me ver assim, e você deveria se ver assim, como sendo uma terra que está produzindo para produzir algo. Afinal de contas, nós somos terra, somos pó, e para o pó voltaremos, se o Senhor não voltar antes para nos levar para estar com Ele. Mas somos pó. Agora, se você pensar, isso não fala algo simplesmente, isso é tão macabro, isso é tão negativo. Não, é algo belo. Nós somos uma terra que produz. Eu quero te perguntar, sinceramente, responda: nessa terra tem surgido planta,
Inclusive, Jesus mesmo fala sobre frutos. Imagina, é interessante, né? Que ele fala depois que nós devemos produzir frutos, porque da terra sai fruto. Se você dá espaço para que cresça, ele fala sobre a semente que é jogada na terra, e então surge o pé a plantinha daquela terra, e da plantinha surgem os frutos, que vão depois alimentar e trazer honra e glória a Deus. Para mim, para você, nós somos o potencial do que Deus tem para fazer em nós. E eu pergunto mais uma vez, sinceramente, você tem produzido beleza, vida, algo para Deus através de você? Essa terra que é você, formado à imagem de Deus, formado com a capacidade de estar administrando o que Deus te colocou nas mãos para fazer, formado para ser a imagem do Criador, formado da terra para ser uma terra que produz algo para o Senhor. Você tem realmente produzido? Ou será que você tem tido medo de ser usado? Você tem se intimidado? Os discípulos têm essa transformação quando o Espírito do Senhor vem sobre eles, e ali está, no dia de Pentecostes, agora capacitando-os para fazer a sua obra, para agir através deles. Mas começa desde a criação, mostrando: eu estou aqui presente, eu sou aquele que queima em suas vidas, remove o que é ruim, produz algo novo, a capacidade de trazer à existência coisas belas para o Senhor. Qual a ação do Espírito Santo em nós? Ele transforma e ele capacita. Em Juízes 15, versículo 14, nós lemos: o Espírito do Senhor apossou-se dele, ali falando sobre Sansão, e Sansão estava para ser entregue aos filisteus pelos homens de Judá, e logo em seguida ele usa uma queixada de jumento. Meus irmãos se lembram dessa história, né? Usa uma queixada de jumento para lutar contra os filisteus. Mas aqui está ele sendo entregue aos filisteus pelos seus próprios compatriotas, sendo levado ali amarrado para eles. Então veja, Juízes 15, versículo 14: o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, as cordas em seus braços se tornaram como fibra de linho queimada, e os laços caíram de suas mãos. Os irmãos sabem que Deus tinha dado para ele o dom de ser muito forte, e ele conseguiu muitas vitórias para a glória do Senhor aí, na sua vida e no seu ministério, mas ele também teve muitos erros. Eu vejo como um dos homens mais tolos da palavra, tanto potencial perdido, porque ele se deixava levar mais pela carne do que pelo propósito que o Senhor tinha para a sua vida. Esse é um relance aqui do que aconteceria na vida de Sansão todinha. Ele está amarrado, sendo levado para os seus inimigos, e durante toda a sua história a gente vê esse tema aí presente, e ele preso, ele amarrado, e no final da sua história ele é dado por Dalila, também amarrado para ser levado pelos filisteus. A gente vê depois ele amarrado, quando ele morre com as cadeias que o prendem, ele está preso. Mas o pior de tudo é que ele está preso pelo seu pecado, pela sua inclinação, ele não se deixa levar pela voz do Senhor na sua vida, e ele acaba caindo devido ao seu próprio pecado, e para ele eram as mulheres, ele tinha dificuldade com isso. Esse é o mesmo tema presente na história de todo ser humano, meus irmãos. Nós temos cadeias que nos prendem de uma maneira ou de outra, problemas que nos prendem. A quebra de cadeias são necessárias para nos dar maior liberdade, e aqui a gente vê o Espírito Santo vindo sobre, a palavra fala justamente assim: o Espírito Santo apossou-se de Sansão, e ele quebrou as suas cadeias, quebrou aquelas cordas que o prendiam, e ele foi liberto. E é algo que nos ensina também, para mim, para você, o que o Senhor faz conosco. Inclusive, você se lembra, quando Sansão se arrependeu, ele conseguiu se libertar, e finalmente, com as suas forças, ele conseguiu a maior liberdade para si e para o seu povo, trazendo grande destruição sobre os filisteus. O Senhor, ele pode nos libertar das nossas fraquezas, dos nossos pecados, nas cadeias que nos prendem, da nossa história passada, seja o que for que nos prende, nos impede de seguir adiante, o Senhor pode nos libertar. Quais podem ser as suas cadeias? Para Sansão eram as mulheres,
Será que para nós é a complacência, a preguiça, talvez um jogo de futebol na televisão, talvez a televisão em si, com tantas ofertas que tem, talvez são problemas emocionais, talvez é o histórico que está ali presente na sua vida. Quais são? De tantas possibilidades na história do ser humano, quais são as cadeias que podem estar nos impedindo de estar livres para agir, implementar o propósito do Senhor em nossas vidas? A palavra do Senhor aqui para mim e para você é que o Senhor nos liberta. O Espírito Santo pode vir sobre nós, se você dar espaço para o mesmo, e Ele pode quebrar as nossas cordas, quebrar as nossas cadeias, fazê-las como nada, para que nós estejamos livres para realmente trabalhar para a glória do Senhor. Isso não estamos falando só de pecados. É lógico que o pecado é a pior das cadeias, mas nós estamos falando, meus irmãos, muito obrigado, nós estamos falando aqui, meus irmãos, sobre qualquer empecilho para o que Deus tem para você. A gente falou agora há pouco sobre Moisés, em toda a sua conveniência, ele fez agora daquele seu deserto, da sua distância da sociedade, distância de todos, ele fez a sua cadeia, que Deus estava quebrando para que ele pudesse trabalhar para si, e ser um dos maiores instrumentos na vida de Israel. Mateus 26, versículo 41, se você puder abrir. Enquanto você encontra, eu quero perguntar a você, será que você não tem conseguido imaginar que Deus pode te usar? A você, será que Deus pode me usar? Será que é o medo? Será que são as decepções do passado? Será que realmente Deus não quer te usar? Eu pergunto isso para você, porque eu tenho certeza, e isso no meio dos cristãos, é um pensamento que sempre está presente aí. Não é possível que Deus queira usar a mim. Mas Deus pode, e Deus quer. Talvez é simplesmente o conforto. É fácil a gente ficar ali dizendo, não, Deus vai usar os outros. Deus vai usar tanta gente eloquente para evangelizar. Deus vai usar tanta gente cheia de capacidade para falar de Jesus. Deus vai usar fulano para orar por aquela pessoa que está carente. E a gente diz, não, eles vão poder fazer melhor. Mas, meus irmãos, na verdade, isso é uma desculpa. Deus quer usar você, e eu não estou falando que Deus quer que você vá amanhã e você crie um programa de televisão e você venha falar de Jesus para todas as nações da face da terra. Não, eu estou falando que Deus quer te usar com o teu vizinho, Deus quer te usar ali com o teu amigo, Deus quer te usar dentro da sua família, Deus quer que você faça diferença, Deus quer que você seja um agente da criação, Deus quer que você seja terra que produz frutos para Ele. Isso não é algo impossível. Deus usa cada um de nós. Se nós dizemos, Deus pode me capacitar, Deus pode quebrar essas cadeias que me impedem de acreditar, de crer que eu posso ser usado, que eu possa produzir frutos que venham a celebrar o nome do Senhor. Mateus 26, versículo 41, nós lemos aí, é o Senhor Jesus orando antes da sua crucificação: vigiem e orem para que não caiam em tentação, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui está o Senhor Jesus se retirando com seus discípulos, eles caíram no sono, mas ele continua intercedendo e orando e buscando a direção de Deus para essa missão que ele tem à frente, e é difícil. É algo que vai exigir demais do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor. E Ele está aqui falando para os seus discípulos: olha, vocês precisam orar e vocês precisam buscar, porque a tentação está aí. Mas não é simplesmente a tentação do pecado, é a tentação de não fazer. É a tentação de não seguir adiante com a vontade do Senhor em sua vida. É a tentação de não colocar em ação o propósito do Senhor para você. É por isso que está orando ali, e um pouquinho adiante você vê: meu Pai, se possível afaste de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas sim a tua, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele está orando para que a vontade do Senhor seja feita, o plano de criação de Deus na vida do nosso próprio Senhor Jesus Cristo aconteça.
aconteceu na vida dos discípulos, aconteceu na minha vida e na sua vida, e precisamos orar para que a tentação não venha passar a ser realidade em nossa vida, onde falhamos, não deixando que Deus haja. E ele coloca ali o contraste: o espírito está pronto, preparado, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Essa batalha que está dentro da gente está aí presente, nos puxando para baixo, nos fazendo pensar que nós somos terra que não produz, somos criação condenada, que nós somos uma criação frustrada, mas do outro dizendo: sim, o Senhor pode, o Senhor te liberta para alcançar o projeto dele na sua vida, ele quer fazer algo com você, através de você. O que tem sido a sua cadeia? O que é que tem te impedido de passar de matéria-prima para joia preciosa? Deixar de ser somente um potencial para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Finalmente, qual a ação do Espírito Santo em nós? Ele transforma, ele capacita e ele orienta. E talvez é um dos pontos mais importantes, porque a gente chega num ponto onde a gente se sente aqui meio perdido. Ok, eu acredito que Deus pode fazer, eu creio que Ele pode agir, eu tenho fé, e agora, o que é que eu vou fazer? Para onde é que eu vou seguir? O que é que Ele quer fazer comigo? Êxodo 35, versículo 31, nos fala sobre a história de Bezalel e Aholiabe. Eles estão a serviço do santuário, eles estão para produzir algo bonito, para o Senhor, e o Senhor vem e os capacita para fazer aquela obra. O texto diz: e o encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade, plena capacidade artística. Então a gente vê aqui, o propósito que Deus tinha para Bezalel e Aholiabe era de criatividade, ser artistas, trabalhando para a glória do Senhor, Ele os capacita para fazê-lo. Mas a gente vê Deus pegando a Davi, e o Espírito do Senhor tomando a Davi e fazendo dele, dando-lhe a capacidade de ser rei. A gente vê o Espírito do Senhor vindo sobre profetas e os habilitando para trazer a palavra do Senhor para o homem que estava perdido. A gente vê então o Senhor vindo e capacitando de acordo com o chamado que Ele tem para a vida daquela pessoa, e Ele continua fazendo o mesmo conosco hoje. Após transformação e capacitação, o Espírito ajuda a manter a direção na nossa vida, a nos direcionar, a mostrar qual a sua vontade para nós. Certamente a ação do Espírito Santo não vai acabar somente quando Ele transforma e Ele diz: agora você se vira, faça coisas bonitas para mim. Não, Ele está ali pronto para nos ajudar, nos orientar, nos mostrar qual a sua vontade, para que alcancemos o propósito do Senhor em nós. João 14, versículo 26... João 14, 26, é onde nós vamos estar lendo agora, e mostra a ação do Espírito Santo sobre nós. Mas eu quero, tem uma palavra lá em Romanos 8, que fala sobre o Espírito Santo nos ajudando em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, ou seja, Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós somos limitados, mas o que é que Ele faz? Ele vai nos ajudar a superar essas limitações que nós temos. Já em João 14, versículo 26, nós lemos: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. É isso que o Espírito faz, Ele ensina e Ele nos faz lembrar das palavras do Senhor, da instrução do Senhor, do propósito do Senhor. Então a primeira coisa que você precisa fazer é dizer: Senhor, eu estou preparado, eu creio que o Senhor pode me usar também, eu creio que o Senhor pode me usar para ser um instrumento em tuas mãos, eu creio que o Senhor pode produzir através da minha vida. Uma vez que você toma esse passo, você fez o que havia de mais precioso, você se submeteu à vontade do Senhor, e agora é lembrar das palavras que o Espírito Santo vai instruir, vai te mostrar, vai te orientar. Ele mesmo vai fazê-lo, Ele é que vai direcionar, e isso vem, é lógico, acompanhado dessa busca contínua, e essa oração que vem, dizendo: me orienta, Senhor, me fala, me mostra qual a tua vontade, me mostra como devo proceder, me mostra o que devo fazer. É por isso que naquele texto lá em Romanos que nós mencionamos agora há pouco, o próprio texto fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis,
porque nós mesmos não sabemos nem sequer como orar. Então nós buscamos ao Espírito, e Ele mesmo nos ajuda a encontrar a vontade de Deus em nossas vidas. Ele nos orienta, nos conduz para que a gente chegue ao propósito pleno de Deus para a nossa história. A orientação é um acompanhamento que pode incluir toda a área de nossas vidas, se nós nos deixamos ser tocados e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Essas perguntas: o que posso fazer agora? Como posso mudar? Como proceder? O que é que o Senhor espera de mim? Senhor, qual é o próximo passo? Senhor, como é que eu posso produzir frutos? Senhor, qual a área que o Senhor quer em que o Senhor quer que eu trabalhe? Busque do Senhor, peça a Ele. Peça oportunidades do Senhor. Senhor, me mostra alguém precise de ouvir a tua voz, me mostra para que eu possa falar de ti. Senhor, me dá uma oportunidade de orar por uma pessoa. Eu garanto a você, se você se colocar como instrumento e você disser: eu quebro as cadeias, eu quero estar livre para ser usado pelo Senhor, eu te garanto que o Senhor vai oferecer as chances e oportunidades para você ser usado por Ele. E não existe nada pequeno demais, tudo é um novo fruto para a glória do Senhor. Tudo é algo novo, dado para o Senhor, formando em nós uma nova criação, para a glória dEle. A ação do Espírito Santo é gradual, mas sempre busca concluir o projeto de Deus para mim e para você. Um projeto que continua, até aquele dia, quando estaremos com Ele lá na glória, e já não precisaremos lutar para superar as nossas dificuldades e problemas. Chegaremos ao nosso dia do descanso com o Senhor, o 7º dia, o nosso sábado, lá na glória. O Senhor está esperando por nós lá. Então vamos caminhar para aquele dia, mas enquanto estamos caminhando, vamos fazer o nosso melhor para Ele, crendo na ação do Espírito Santo em nossas vidas, uma ação que transforma, que capacita e que orienta. Amém, meus irmãos? Sobre as trevas, esperança.
Venha buscar ao Senhor conosco nas quartas, às 8 horas da noite. Temos estudo, louvor e oração para adultos, jovens e adolescentes. Os irmãos que desejarem contribuir com seus dízimos e ofertas podem fazê-lo online, através do website da igreja ou no link de doação. Basta você digitar ipboston.org/doar e lembre-se, Deus ama quem dá com alegria. Os adolescentes e jovens já começaram uma nova série de estudos bíblicos. Nossas reuniões acontecem toda quarta-feira às 8 horas da noite. Não percam! Devido ao aumento de casos de doenças respiratórias, pedimos a cooperação de todos. Se você ou alguém de sua família se encontra com sintomas, pedimos que não compareçam às atividades daquela semana para proteger o restante da comunidade. Informamos aos irmãos que nossa Assembleia Geral acontecerá no domingo, dia 29 de janeiro, com a primeira chamada às 6h30 da noite. Teremos relatório financeiro de 2022, orçamento para 2023 e eleição de oficiais. Na sexta, dia 27 de janeiro, teremos o nosso One Night of Worship. Todos os irmãos são convidados. Será um tempo de louvor e adoração, portanto, não percam. Conheça nossas atividades aos domingos. Café da manhã às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical às 9 horas da manhã, primeiro culto às 10 horas da manhã e segundo culto às 6h30 da noite. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Atenção adolescentes e jovens, se você deseja participar do acampamento de inverno no Bereia, é necessário reservar sua vaga com um depósito de $25. Interessados devem enviar para a secretaria da igreja. Você pode se atualizar sobre as atividades da igreja, incluindo mudanças de horário, emergência de neve e outros eventos no nosso website, ipboston.org, ou se preferir, confira as redes sociais da igreja. Compartilhe nosso culto online com um amigo e não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, Família IP Boston Unidos no Senhor.